Aleluia! Então, querido, o tema da mensagem de hoje é fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. Fábrica de ídolos. E nós vemos aqui nesse texto, né, qual o contexto ali, né? Josué, né, o pessoal havia já atravessado o deserto, haviam chegado na terra prometida, né? Josué tinha conduzido o povo, né, a batalhar, a guerrear ali para conquistar a terra prometida. E havia ocorrido ali a divisão de terras entre todas as tribos, né, de Israel. Cada um tinha recebido parte da terra, parte da herança. E aconteceu que Josué morreu. Josué morreu todo o povo que tinha lutado para conquistar aquela terra. E se levantou uma nova geração. Se levantou os filhos, né, daquelas pessoas que haviam morrido, se levantaram, né? É quem ia assumir naquele momento ali para viver naquela terra. Só que o texto nos fala que aquela nova geração, ela não conhecia o Senhor. Ela não conhecia o Deus de Israel, não conhecia aquilo que Deus tinha feito na vida de Israel, para o povo de Israel. Era uma geração que não conhecia ao Senhor, né? Talvez porque o povo de Israel tinha essa cultura de ir passando a história de geração em geração. E com certeza eles ouviram falar a respeito das grandes obras e dos grandes feitos do Senhor, mas eles não conheciam a Deus. Não havia profundidade no relacionamento com Deus. Não havia um conhecimento de experimentar das grandes obras e dos grandes feitos do Senhor. Então é por isso que aquela geração ela não conhecia a Deus, porque não tinha essa profundidade, não tinham experimentado do Senhor, não experimentaram da presença de Deus, não experimentaram dos atos, das obras poderosas do Senhor naquele tempo, no povo de Israel, né? E muitos de nós, né, fazemos parte às vezes do povo de Deus, vem na igreja de domingo aos domingos, né, vai na célula, vem nas terças-feiras, mas ainda não tivemos uma experiência verdadeira com Deus. Não tivemos ainda um conhecimento profundo de quem Deus é, de desfrutar de uma vida de plenitude em Deus, de desfrutar e experimentar da presença verdadeira do Deus vivo. Talvez muitos de nós, embora, né, estejamos juntos do povo de Deus, mas não experimentamos de Deus. E assim como essa geração, ela não conhecia o Senhor, muitos de nós ainda não conhecemos ao Senhor verdadeiramente. Não ainda adquirimos esse conhecimento de profundidade, de intimidade com Deus, né? E aí, aquele povo ali que não conhecia o Senhor, que não tinha experimentado da presença de Deus e dos feitos poderosos do Senhor, eles entram em um ciclo de queda, né? Um ciclo de idolatria na vida deles, por não conhecerem ao Senhor. Então, no livro de Juízes, a gente sempre vai ver, né, escrito o seguinte, né, e eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? Então, o que acontecia? Né, o povo ia, né, faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor enviava opressão para corrigir o povo, enviava inimigos, né, as terras vizinhas vinham, né, oprimia o povo, roubava aquilo que era deles, né, as plantações, né, tudo, e aí o pessoal, né, ficava oprimido, entrava em desespero e clamava ao Senhor. Aí eles se lembravam de Deus, né? No desespero se lembravam do Senhor, iam para diante de Deus e clamavam e oravam, pediam perdão a Deus. Deus respondia, Deus perdoava, Deus levantava os juízes, né? Levantava esses homens, né, e até mulheres também, juízes diante do povo, para lutar, para guerrear, para libertar o povo dessa opressão. Mas aí o povo era liberto, o povo era salvo dessa opressão. E aí daí um pouco, né, eles viviam um tempo de paz, né, ficava tudo bem, tudo tranquilo, e eles voltavam de novo, e o povo de Israel voltou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí quando eles faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor, o que acontecia? De novo,
opressão, eles clamavam a Deus, Deus enviava salvação, Deus enviava resposta, vinha tempos de paz, e aí novamente eles faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor, mais uma vez o Senhor enviava opressão, e a história ia se repetindo, dia após dia, eles no desespero, clamando ao Senhor. Então existia na vida deles esse ciclo, de só buscar Deus no desespero, de cair, clamar a Deus, Deus enviar opressão, eles clamarem a Deus, Deus enviar salvação, eles pecarem de novo e assim ia. Nunca se firmavam, nunca conseguiam continuar caminhando e servindo a Deus de verdade. E muitos de nós estamos assim, vivemos assim, só lembramos de Deus no desespero, só quando o sapato aperta, só quando vem os problemas nos lembramos de Deus. E vimos na igreja, clamamos ao Senhor, fazemos campanha no monte, oramos, e muitas vezes o Senhor responde, o Senhor envia socorro, o Senhor envia salvação, mas aí vem o tempo de paz, nós voltamos de novo ao pecado, nós voltamos de novo a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e aí o que acontece de novo? Vem o sofrimento, vem a tribulação, para nos levar de novo para a presença de Deus. C.S. Lewis, ele disse que o sofrimento ele é o megafone de Deus ao mundo surdo. Então, muitas vezes a gente não consegue escutar Deus, não consegue escutar a voz de Deus, não consegue servir a Deus, e Deus envia o sofrimento, Deus envia a dor, Deus envia a tribulação, para a gente voltar para os pés dele. Bom seria se nos tempos de paz a gente continuasse firme, buscando, mas muitas vezes o sofrimento ele vem para nos chamar para perto de Deus, E é isso que acontecia com o povo, e eles faziam aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Billy Graham disse o seguinte: do que adianta você clamar a Deus no desespero, se nos tempos de paz você entrega sua alma ao diabo? De que adianta? No desespero buscar a Deus, na luta buscar a Deus, se quando você está em paz, você entrega a sua alma para Satanás, você volta a cometer todos aqueles pecados de antes. Tempo de guerra você faz voto, você jejua, você fala, nunca mais, Senhor, nunca mais eu vou cometer esse pecado, nunca mais eu vou fazer isso de novo. E aí, vem o tempo de paz, Deus envia salvação, refrigério, e aí você fica de boa, e você se esquece, e volta de novo àquelas velhas práticas, a fazer de novo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E isso fala muito sobre nós, sobre a nossa vida, sobre quem nós somos, sobre a vida que nós estamos levando, de inconstância na presença de Deus, de não conseguirmos firmar os nossos pés na caminhada, de caminharmos bem por um tempo, estarmos caminhando, vencendo, rompendo por um tempo, e daí a pouco a gente cai de novo nos velhos pecados, volta de novo nos velhos erros, e aí se levanta, clama ao Senhor, o Senhor envia socorro, levanta de novo, e fica nesse cai e levanta, a vida toda, essa inconstância, não consegue avançar, não consegue progredir, não consegue romper, porque é inconstante. Não tem firmeza no propósito, não tem firmeza no caráter, não tem firmeza na caminhada. E nós vemos isso nesse povo, não tinha firmeza na caminhada, não tinha firmeza naquilo que eles colocavam diante do Senhor, não havia firmeza, não havia empenho em cumprir aquilo que eles haviam dito, não havia um arrependimento verdadeiro, não havia um arrependimento genuíno, havia só uma busca para Deus suprir uma necessidade, para Deus o salvar de um desespero, de uma luta. É só isso que havia. Mas por que isso acontecia? Qual o pecado que esse povo cometia? Não era qualquer pecado. Então, qual o pecado? Por que esse povo insistia tanto em cair? Nós vemos que, quando a Bíblia fala, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, o que era mal aos olhos do Senhor era a idolatria. Idolatria. Então, por que eles pecavam, eles se levantavam? Porque existiam ídolos.
eles viviam uma vida de idolatria. Eles não conseguiam abandonar aqueles ídolos que eles tinham se envolvido com eles. E a gente acha que idolatria, querida, é só quem faz uma imagem, quem ajoelha diante dela, né? E confia nela, faz uma oração lá para a imagem e tal. A gente acha que idolatria é só isso. A gente acha que idolatria é só isso. Mas existe idolatria também na igreja evangélica. Existe a idolatria gospel. Existe a idolatria gospel. Né? Existe a nossa idolatria. Essa idolatria, né? Que é pior do que a gente construir uma imagem de escultura. Porque são ídolos que são construídos no nosso coração. Ídolos que são levantados no nosso coração. São levantados dentro de nós. João Calvino disse o seguinte: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, ele tem a tendência a produzir ídolos, a levantar outros altares que não são altares do Senhor. O nosso coração é tendencioso à idolatria, a buscar satisfação em outras coisas que não o Senhor. E o que é um ídolo? Um ídolo é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. É tudo aquilo que você levanta no seu coração em substituição àquilo que Deus é na sua vida. Deus, Ele é toda a nossa fonte de alegria. O Senhor é toda a nossa fonte de contentamento, de prazer, de satisfação. O pão vivo que desceu do céu. A água que sacia a nossa sede, é o pão que sacia a nossa fome. Ele é toda a fonte de contentamento, de prazer, de alegria, de satisfação. Mas muitas vezes nós levantamos ídolos no nosso coração, levantamos pessoas, levantamos coisas dentro de nós, para assumir esse lugar de Deus, buscando nessas coisas e nessas pessoas satisfação, o prazer, o contentamento que nós deveríamos buscar em Deus, nós buscamos em coisas, em pessoas. Isso são ídolos no nosso coração. Isso é idolatria sendo instaurada dentro de nós. Quando eu deixo Deus de lado e considero que outra coisa ou outra pessoa é mais importante que Deus, e eu preciso daquilo, eu preciso daquela pessoa, eu preciso daquela coisa, eu só vou ser feliz no dia que eu tiver um carro, eu só vou ser feliz no dia que eu casar, eu só vou ter a verdadeira felicidade no dia que eu tiver uma namorada. E colocamos nisso a nossa busca por felicidade, por prazer, por contentamento. Quando nós dissemos assim: eu não posso viver sem você, eu não posso viver sem o meu filho, meu Deus do céu, meu filho, se meu filho morrer, eu vou morrer também, eu vou junto com ele. Eu não posso viver sem o meu filho, eu não posso viver sem minha esposa, eu não posso viver sem o meu marido. Nós estamos colocando no lugar de Deus, nós estamos colocando essas pessoas no lugar de Deus. Porque, querida, é verdade, você pode viver sem seu filho, sabia disso? Se o filho morrer, se o filho partir, vai doer muito, vai ser muito doloroso, vai ser terrível. Mas você continua vivendo. Porque a única pessoa que nós não podemos viver sem é Jesus. Ele diz assim, sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, querido, eu amo muito a minha esposa, te amo muito, meu amor, morro por você e pela nossa família, mas Jesus é mais importante. Mas eu posso viver sem você, eu não posso viver sem Jesus. Eu posso viver sem qualquer outra coisa, querido. Eu não posso viver sem Jesus. Mas quando eu coloco essa pessoa, essa coisa no lugar dele, eu estou idolatrando. É como se a minha felicidade, a minha vida dependesse disso. E não é. Ninguém pode te salvar. Nenhuma coisa pode te salvar. Só Jesus. Só Jesus. Nada mais pode preencher o seu vazio. Só Jesus. Só Jesus. Então, por que aquele povo voltava de novo ao pecado? Porque ainda existiam ídolos no seu coração.
Ainda existiam essas coisas, ou pessoas, ou desejos que reinavam no coração delas. Porque como nós levantamos um ídolo no nosso coração? Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, no verso 24. Romanos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Tiraram não, está aqui. Romanos 1, querido, por quê? Eu falei sobre pessoas, falei sobre coisas, mas muitas vezes um ídolo, ele pode ser um desejo, uma vontade, um sonho. E olha só o que fala em Romanos, capítulo 1, versículo 24 e 25. Pelo que Deus os entregou às concupiscências de seus corações, ou à vontade de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então o que ele está falando aqui? De onde que surgiu esse servir e adorar a criatura em lugar do Criador? Surgiu de uma entrega aos desejos, de levantar um desejo, uma vontade no coração. Então, querido, desejos, sonhos, vontades, projetos podem se tornar ídolos na nossa vida. Podem se tornar ídolos na nossa vida. É aquela coisa, aquele desejo que você tem tão ardente no seu coração, que você faz de tudo para conquistar aquilo. Que você é obstinado a querer aquela coisa. Você não ouve conselhos, você não ouve ninguém, você quer aquilo e pronto. É o seu desejo falando mais alto. Não importa aquilo que Deus diz, não importa aquilo que o seu pastor diz, não importa aquilo que a sua liderança fala, não importa a opinião da sua esposa, não importa, você quer aquilo, é o seu desejo. Você passa por cima de tudo por aquilo, por aquele desejo, por aquele sonho de negócio, você passa por cima de qualquer coisa, e você acha que você é perseverante. Isso não é perseverança, é obstinação. É teimosia em querer aquilo que não era para você buscar. Você passa por cima de tudo porque você está desejando demais aquilo. Você está obstinado, e toda obstinação, ela se torna um ídolo no nosso coração. Aquele desejo louco, né, ardente no nosso coração de querer uma coisa, de desejar algo, de desejar alguém, se torna um ídolo dentro de nós. Em Filipenses, não precisa abrir, Filipenses capítulo 3, no verso 18 e 19, vai falar que o Deus de algumas pessoas, né, o apóstolo Paulo vai falar, tem muitos entre nós, que o Deus deles é o ventre. O que é ventre? Fala de desejo, fala de vontade. O Deus deles é a vontade. Eles se tornaram inimigos da cruz de Cristo. Todo o nosso desejo, toda vontade, todo sonho que nós temos, ele precisa passar pela cruz. Precisa passar pela cruz. Ainda que seja um sonho de Deus, ainda que seja um projeto de Deus, precisa passar pela cruz. Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Quem deu Isaac para Abraão? Deus. E aí Deus vai e pede Isaac, me entrega seu filho, me entrega seu filho. E Abraão vai lá e entrega o menino. Se Deus não grita do alto, não fala para ele parar, ele tinha matado o menino. Entregou. É o quê? É um projeto de Deus passando pela cruz, passando por renúncia. Então, ministérios podem se tornar ídolos. Uma igreja pode se tornar um ídolo, quando eu coloco isso no lugar de Deus, quando eu coloco isso em primazia, em primeiro lugar na minha vida, quando eu coloco o ministério acima de Deus, acima do meu relacionamento com Deus, acima do meu relacionamento com a minha família, eu estou colocando esse ministério em um lugar de ídolo na minha vida. Então o ministério também pode se tornar um ídolo.
Então, querido, os nossos desejos, os nossos sonhos precisam passar pela cruz. Eu preciso submeter o meu coração a Deus, submeter os meus desejos ao Senhor, entregar os meus sonhos para Deus, não fazer desse sonho, desse desejo um ídolo. Um ídolo. Você busca a Deus para melhorar de vida ou você busca a Deus para Ele transformar o seu caráter? Por que você busca a Deus? Talvez você esteja idolatrando uma boa vida, ao invés de adorar e servir um Deus que é bom. Então muitos de nós idolatramos e perseguimos uma vida muito boa, uma vida gostosa. Eu mereço ser feliz, eu vou ser feliz, e a gente busca isso a todo custo. E idolatramos essa vida boa, quando nós deveríamos estar servindo e adorando a um Deus que é bom, entregando todo o nosso coração para esse Deus que é bom, encontrando nele a verdadeira satisfação, a verdadeira felicidade. Quando eu olho para o apóstolo Paulo não estava perseguindo uma vida boa, né? O apóstolo Paulo lá em Filipenses, ele vira e fala assim: gente, alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo para vocês, alegrem-se. E sabe onde que ele estava quando ele falou isso? Aonde, Diogo? Na prisão. E não sei se você sabe, mas naquela época a prisão não tinha auxílio reclusão, não tinha marmitex entregando para ele lá. Jogavam os caras no poço, amarravam eles, além dos açoites, né, das chicotadas que ele tomava no lombo. E aí nós vemos alguém do lado de dentro da prisão, escrevendo para quem estava fora, falando: alegrem-se, gente. O que vocês estão tristes? O que vocês estão bolados aí fora? Estou de boa aqui. Por quê, querido? Porque o Evangelho, ele não nos promete uma vida sem sofrimento. Não. Mas o Evangelho nos promete uma vida em companhia de alguém. Então não é que os seus sofrimentos vão acabar, eles vão continuar, talvez até aumentar, mas você não estará sozinho. Você não estará sozinho. Paulo não estava sozinho naquela prisão. Ele estava muito bem acompanhado, a ponto de escrever para quem estava fora, para a igreja: ei, gente, alegrem-se. Alegrem-se. Porque Paulo não idolatrava uma vida boa, ele adorava um Deus que era bom, que é bom. O coração dele era do Senhor. O coração dele não estava preso a esse mundo. O coração dele não estava preso às riquezas desse mundo. Por isso, ele tinha a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento. Porque no coração dele reinava um Deus vivo e verdadeiro. No coração dele não reinavam os teus desejos. No coração dele não reinavam os seus sonhos, os seus projetos pessoais. No coração dele reinava o Senhor. O Senhor. E aí, querido, nós precisamos entregar os nossos desejos, as nossas vontades para Deus. Os nossos desejos e sonhos precisam passar pela cruz. Precisam passar pela cruz. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Ezequiel, no capítulo 14. Ezequiel, Jeremias, lamenta. Cheio. Ezequiel, capítulo 14. Por quê, querido? Porque o juízo de Deus, ele vem. O Senhor, ele envia juízo para a nossa idolatria, para os ídolos que nós construímos em nosso coração. E aí olha só, em Ezequiel 14, no versículo 1, diz assim: vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor e disse: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face.
Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, aqui o Senhor falando para Ezequiel: Ezequiel, esses homens vieram diante de você, esses anciãos, líderes do povo de Israel, vieram diante de você, estão buscando a Deus, estão buscando uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, mas eles levantaram ídolos no seu coração. Ídolos no seu coração. É tipo a gente, quando a gente chega diante de Deus, buscando uma resposta, buscando uma palavra, mas o nosso coração está cheio de ídolos. Nós não estamos dispostos a nos submeter à palavra do Senhor, porque o nosso desejo, ele está sempre falando mais alto. E aí olha só, no versículo 4 de Ezequiel 14, diz assim, o Senhor falando para ele: portanto, fala com eles e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei, conforme a multidão dos seus ídolos. Qual que é o juízo de Deus aqui, querido? Deus responder de acordo com a sua vontade. Que é Deus responder de acordo com aquilo que você quer. Sabe quando você chega, né? Antigamente é muito isso, eu não sei como é que é hoje, né? A gente ia sempre na casa da irmã pedir oração para a irmã entregar uma profecia para a gente. Você já fez isso, né? Confessa, gente. Já fizeram. Vai lá diante da irmã pedir oração só para a irmã entregar uma profecia. Na maioria das vezes, irmão, ela vai falar aquilo, o desejo que está no seu coração. É o Senhor respondendo de acordo com o seu desejo, e isso não é bom. É Deus tratando com você. É o juízo de Deus, Deus respondendo de acordo com o coração, com o nosso desejo. Quando você ouve de Deus só aquilo que você quer ouvir, quando alguém entrega para você uma palavra e é só aquilo que você quer ouvir. Ai, vai dar certo, vai prosperar, vai fluir. Irmão, abre o seu olho. Se é de acordo com aquilo que está no seu coração, está desejando fazer uma coisa que é contrária à palavra de Deus. E aí vem uma pessoa e entrega uma palavra, né, que bate com aquilo. Ai, que maravilha. Mas está contra aquilo que está escrito. E aí? E aí? Tem um exemplo na Bíblia de um profeta chamado Micaías e do rei Acabe. Depois, se você quiser anotar aí, 1 Reis, capítulo 22. Vai falar que o rei Acabe, ele queria muito guerrear contra o povo. Ele estava doido querendo ir para a guerra. E aí ele, né, enviou os profetas lá, pediu os falsos profetas para profetizar para ele. E eles profetizaram, falaram assim: ô Acabe, vai que vai dar certo. Vai na fé, irmão, vai dar certo. Você vai conquistar, você vai vencer, você vai romper. E aí um cara chegou para ele assim: ô rei, é melhor a gente chamar outro profeta. Esses profetas aí, eu não confio muito neles, não. Vamos chamar outro, né? Tem o Micaías aí, o Acabe. Não, Micaías não. Não chama o Micaías não, porque ele só profetiza coisa ruim ao meu respeito. Porque Acabe, irmão, era um rei todo avacalhado, né? E ele falava assim: ah, não, Micaías não, porque ele só profetiza coisa ruim, não profetiza coisa boa para mim. Eu não quero ouvir Micaías, não. E o cara: não, rei, chama ele, o homem é homem de Deus, né? É bom. E aí vai lá e chama Micaías, né? E aí Micaías vem. E aí o cara: ó, Micaías, você vai lá profetizar para o rei, mas você fala coisa boa, não fala coisa ruim para ele, não. E aí ele fala assim: eu vou falar aquilo que o Senhor mandar. Aquilo que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. E aí, rapaz, ele chega, né? E aí Acabe: lá vem o Micaías, né? E aí, Micaías, fala uma coisa boa para mim, né? Que você sempre profetiza coisa ruim, eu vou vencer o povo? E aí Micaías, né, deve zoando ele, né? Fala: vai, pode ir que você vai vencer, né? Eu acho que foi um tom meio irônico. E Acabe, ele não aceita. Ele fala assim: não, você está zoando com a minha cara. Fala a verdade, moço. Fala a verdade, aquilo que Deus, né, te entregou para falar. E aí Micaías traz para ele uma revelação e fala assim: ó, tive uma visão e eu vi Deus no seu trono. E Deus, ele queria, né? Era como se fosse uma reunião e estava buscando ali alguém, né? Um espírito para vir e trazer engano para a boca dos profetas de Acabe. E aí um espírito falou assim: não, eu vou lá e vou lançar confusão, vou lançar engano na boca dos profetas, né? Mas o que acontece aqui, querido? Existia um desejo no coração daquele rei.
Ele queria ir, ele achou que ele ia ganhar. Ele ouviu justamente aquilo que ele queria ouvir. Mas era um espírito de engano, era uma confusão. Por quê? Porque Deus, ele queria destruir aquele rei. Deus, ele queria acabar com aquele rei. Então, muitas vezes, quando nós ouvimos aquilo que é da nossa vontade, da boca de alguém, é o Senhor querendo tratar conosco. E aí a gente vai e quebra a cara. Porque o rei, ele foi para a guerra. E aí ele criou uma estratégia, né, pastor? Ele criou uma estratégia. Vou me disfarçar de alguém normal, de alguém comum. Por quê? Porque o povo, quando eles iam na guerra, eles iam em busca do rei, queria matar o rei. Matando o rei, irmão, o resto estava vencido. E aí ele mandou o outro cara lá vestir de rei. Veste de rei, fica no meu lugar e eu vou ficar aqui escondidinho, disfarçado. E aí o povo chega lá diante desse cara que estava disfarçado de rei, e ele fala assim, não me mata não, que eu não sou o rei não, eu não sou o rei. E aí, irmãos, um cara, beleza então, não achamos o rei. E aí um cara do nada, né, tô com uma flecha aqui, não consegui acertar ninguém, vou jogar ela para cima. E ele vai, só joga a flecha para cima assim, do nada. E a flecha vem, e Acabe está lá escondidinho. E a flecha vem, ela acha o coração dele. Passa no meio do povo, no meio de todo mundo, no meio da armadura aí, atinge ele. Não teve como correr, não teve como fugir, porque ele desobedeceu a palavra do Senhor. Porque existia um ídolo no seu coração, existia um desejo que estava governando o seu coração. Então ele não queria ouvir ninguém, ele não queria ouvir a palavra do Senhor, ele só queria ouvir quem fosse de acordo com o desejo dele. E muitas vezes nós buscamos conselhos só de quem a gente sabe que vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Muita gente vai embora, né? Vai para outro país, muita gente foi embora sem falar nada com o pastor, sem pedir conselho, sem pedir orientação. Nem deu tchau, só foi. Porque o desejo, estava obstinado aquele desejo, estava obstinado com aquela vontade de ir. E aí não quer ouvir ninguém, fica surdo e cego. Surdo e cego, e em busca desse desejo, ela vai. A gente tem um exemplo de uma pessoa que a gente acompanhava, que outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado, querido. O pastor Santos até pregou aqui na terça sobre ouvir a voz do Senhor, né, sobre a ovelha ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do seu pastor. Nós precisamos ter muito cuidado de saber ouvir a voz de Deus. Existia uma pessoa em nosso meio que a gente acompanhava, que ela ficou obstinada a se relacionar com uma pessoa que não era um relacionamento de Deus. Eu vou casar com ele porque eu li na Bíblia, está escrito na Bíblia que a mulher, ela santifica o marido, então eu vou trazer ele para dentro da minha casa, ele não é crente, vou trazer ele para dentro da minha casa, vou me relacionar com ele sem casar, e ele vai converter. Eu vou santificar ele, vou salvar ele. O desejo do coração, ela viu, ela leu aquilo que ela queria ler, ela entendeu do texto de acordo, baseado com o seu desejo. Com o seu desejo. E a gente sentou com ela e falou, tem o jugo desigual, a gente não deve se juntar, ainda tem a questão de você não vai estar casada, então vai estar quebrando a palavra do Senhor, vai estar quebrando os princípios do Senhor. E aí, né, terminei de ler o texto para ela, né? O texto fala nisso, mas lá em Coríntios vai falar que a gente não sabe se a gente vai salvar o marido. Não sabe. Então você está indo por um caminho aí errado. E aí não deu outra, né? Não deu outra. Deu ruim. Deu errado, porque a palavra não mente. Mas o que a gente tem que tomar cuidado? Muitas vezes a gente no nosso secreto, no nosso momento a sós com Deus, a gente ouve umas coisas que a gente precisa ter cuidado, porque talvez seja baseado no nosso desejo, na idolatria do nosso coração, e não naquilo que a Bíblia diz. Então, querido, você é parte de um corpo. O Espírito Santo habita no corpo de Cristo. Você faz parte de um corpo. Então não vai achando que
Deus está falando só com você e você vai passar por cima de todo mundo, porque talvez não seja Deus falando. Eu tenho para mim, experiência pessoal, aquilo que Deus fala comigo é confirmado no coração da minha liderança. O profeta Samuel, eu estou com tempo ainda, o profeta Samuel, ele está lá dormindo, e aí ele escuta uma voz chamando ele, Samuel, Samuel. E aí ele vai lá, ô Eli era o pastor dele, Eli, você me chamou? Não, chamei não, menino, está doido? E aí vai lá dormir de novo, e ele volta e dorme, Samuel, Samuel. E ele vai lá de novo e acha que é Eli, ele acha que é o pastor dele chamando ele. Por quê? A voz do pastor, ela parece com a voz de Deus. A voz da nossa liderança, ela se parece muito com a voz de Deus. Então, querido, aquilo que Deus falar com você, procura a sua liderança. Vai ser confirmado. Se for de Deus, vai ser confirmado no coração dela. Vai ser confirmado, fica tranquilo. Se não for de Deus, não vai confirmar. É o seu coração falando. É o seu coração enganoso falando. É o seu coração que tem o desejo ardente por aquilo falando. Então, cuidado. Então, nós vemos lá, né, em outro juízo de Deus, é Deus te entregar os seus próprios desejos. Então, lá a gente leu, né, Romanos, no capítulo 1, versículo 24, o 26 e o 28, vai falar sobre isso. É o desejo falando, e Deus fala assim, ó, você quer viver isso? Vai e viva. Deus entrega. Em Romanos, capítulo 1, verso 24, ali em diante, vai falar sobre isso. Deus os abandonou a um estado mental reprovável. Deus os entregou aos seus próprios desejos. É o juízo de Deus, querido. Deus entregando, Deus soltando o freio e deixando a pessoa ir. Isso é terrível. Quando nós olhamos para a nossa sociedade hoje, as pessoas estão totalmente entregues aos seus desejos. É o juízo de Deus. Porque no final, todos nós prestaremos conta de tudo aquilo que a gente fizer. Nós vamos prestar contas a Deus. Nós vamos prestar contas ao Senhor. Então, essa idolatria do coração, esse desejo, Deus vai nos entregar os nossos próprios desejos. E aí vem a pior de todas as consequências. Abre aí a sua Bíblia em Juízes, no capítulo 10. Volta lá em Juízes. Vamos lá, vamos ler a Bíblia hoje, gente. É ano de profundidade. E para aprofundarmos, nós temos que investir tempo aqui, ó, na palavra do Senhor. Juízes capítulo 10, versículo 13 e 14. O povo de Israel mais uma vez tinha feito, né, aquilo que era mal aos olhos do Senhor, né? O Senhor foi lá, salvou, libertou, e eles voltaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E aí de novo o Senhor enviou opressão, de novo o Senhor enviou um povo para saquear a terra deles. E aí olha só, eles vão, né, e clamam ao Senhor, Deus nos perdoa, Senhor, porque a gente está sendo destruído, a gente pecou. E aí Deus responde, contudo vós me deixastes a mim, e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que vocês escolheram, que eles vos livrem no tempo do vosso aperto. Então Deus abandonou o povo, filho. Chega uma hora, irmão, que a gente está tão obstinado, a gente está tão, não quer passar por cima de tudo, não quer dar crédito à palavra de Deus, não quer buscar conselho de ninguém, que Deus fala assim, quer saber? Larguei de mão. Não vou livrar mais, não vou te responder mais, chega. Foi isso que aconteceu com o povo. Deus tirou o time de campo. Deus falou assim, ó, não vou livrar mais vocês. E a pior consequência do pecado é o abandono de Deus. A pior consequência do pecado é sermos separados da presença de Deus. É a pior consequência. Pode vir o que for, querido. A pior é a gente viver separado de Deus, longe do Senhor. A pior consequência.
Porque muitas vezes a gente acha que a gente deixa de pecar só para a gente não sofrer, né, as consequências do pecado e tal, de sofrimento, de às vezes vida financeira, né? Ah, não, vou dar o dízimo, porque senão o devorador vai vir, né, consumir a minha riqueza, meu dinheiro. Tem que dar um dízimo. Mas essa não é a pior consequência do pecado. Ah, eu vou ser fiel, porque senão eu não vou prosperar. Ah, eu vou ser fiel à minha esposa, porque senão meu casamento não vai ser feliz. Não, não é a pior consequência. A pior consequência é a separação de Deus. E Deus trouxe isso aqui para o povo. Gente, eu não vou livrar mais vocês. Vai lá, vai clamar os deuses de vocês. Vocês não buscaram prazer, vocês não buscaram satisfazer os seus desejos, vocês não colocaram os desejos como os ídolos do seu coração. Vai buscar livramento neles, vai continuar buscando salvação neles. E aí o povo fica louco, né? O povo fica louco. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem, tão somente te rogamos que nos livre hoje. Isso é um arrependimento genuíno. Por quê? Olha o que eles falaram no versículo 16. Então tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. O arrependimento genuíno, querido, envolve você arrancar esses deuses que estão reinando no seu coração. Envolve você destronar esses ídolos que estão governando a sua vida. Se você está sendo governado pelos seus desejos, se você está sendo governado pelos seus sonhos, pelas coisas materiais, arranque esse ídolo do seu coração. É evidência, em Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica: vocês arrancaram os ídolos do meio de vocês, por isso vocês dão um bom testemunho do evangelho. Arranque os ídolos do seu coração. O que tem governado o seu coração, o que tem reinado no seu coração, é o dinheiro, são pessoas, são desejos, é o pecado, porque o pecado muitas vezes se torna um ídolo. A pornografia muitas vezes toma o lugar de Deus. Por quê? Porque os homens buscam nela prazer, satisfação e contentamento. Isso se torna um ídolo. Um pecado se torna um ídolo. Porque nós não posso viver sem esse pecado. Não posso viver sem cometer isso. A gente não consegue. E esse pecado se torna um ídolo. Porque ele assume esse lugar no nosso coração. Arranque os ídolos do seu coração. Isso é arrependimento genuíno. Isso é arrependimento verdadeiro. Eles reconhecem: Senhor, nós pecamos, o Senhor está certo, faz com a gente o que o Senhor quiser, faz com a gente o que bem parecer aos seus olhos. Nós não merecemos o seu perdão, mas nós pecamos e nós te clamamos: Senhor, nos livra mais uma vez. E eles arrancam os deuses, arrancam tudo aquilo que os atrapalha de servir a Deus, buscando ter um coração limpo, um coração puro. E eles arrancam esses deuses, e eu, Senhor, e aí, no versículo 16, na parte B, diz assim: e o Senhor não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça do povo de Israel. Deus não resiste, querido, a um arrependimento genuíno. Ele não pode reter a sua compaixão diante de um coração quebrantado e contrito. Diante de um coração que decide verdadeiramente arrancar tudo aquilo que te afasta do Senhor. Ele não resiste. Deus, Ele não pode reter a sua compaixão. Ele não pode reter a sua compaixão diante da desgraça do povo de Israel. Eles reconheceram o seu estado. Eles reconheceram que eles estavam em ruínas. Reconheceram a desgraça da vida que eles estavam. E o Senhor teve compaixão deles, enviando mais uma vez salvação, enviando mais uma vez socorro, porque houve arrependimento verdadeiro.
Não houve aquela oraçãozinha de a boca para fora, houve um coração quebrantado diante de Deus. E é disso que você precisa hoje, um coração quebrantado, reconhecendo o seu estado diante do Senhor, reconhecendo que você pecou, que você peca ao colocar coisas, ao colocar pessoas no lugar de Deus, ao colocar os seus desejos acima de tudo e acima de todos. Reconheça o seu pecado, reconheça a sua idolatria e se arrependa e arranque isso do seu coração. Os seus desejos não podem mais te governar, as suas vontades não podem mais te governar. É o Senhor, o Rei do nosso coração. Porque é só nele, querido, que nós encontramos vida. Em nenhum outro ídolo, eu queria chamar o ministério de louvor, por favor. Em nenhum outro ídolo nós encontraremos vida. Em nenhum desejo, em nenhuma pessoa, em nenhum político nós não encontraremos esperança. Em nenhum político nós encontraremos salvação. Quantos de nós, querido, colocamos toda a nossa esperança em políticos? Ai, meu político perdeu, e agora? Não, ele não pode fazer nada por você. É o Senhor que te salva, é o Senhor que te sustenta. Você precisa de Jesus. Ele é toda a sua fonte de prazer, de contentamento, de felicidade. O sexo não é, o namoro não é, nem o casamento é. Só Jesus, só Ele pode saciar a fome que está dentro de nós. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Oh Deus. Oh Senhor, feche seus olhos. Só Jesus, querido. Só Ele deve reinar no nosso coração. Mais nada, mais ninguém, nada pode tomar o lugar de Deus no seu coração. Eu queria te convidar, enquanto toca essa canção, você que está aqui nessa noite, que você sentiu essa mensagem para você, que talvez o seu coração esteja sendo governado por outras coisas que não o Senhor. Talvez é a angústia que tem governado o seu coração. As nossas dores, elas podem se tornar ídolos na nossa vida também. Os nossos sofrimentos, às vezes, a gente gosta de sofrer. Às vezes a gente quer sofrer para ser visto pelas pessoas, para todo mundo ficar com dó da gente. Talvez as dores e as enfermidades tenham se tornado ídolos na sua vida. Quem governa o seu coração? Quem é o Senhor do seu coração? Queria te convidar a dar um passo à frente. Você que sentiu que essa mensagem ela falou com você, e você quer arrancar todo o ídolo do seu coração e falar assim: Senhor, reina em mim. Senhor, reina em mim. Senhor, Tu és a fonte de prazer, de felicidade que eu preciso. Aquela geração, ela não conhecia o Senhor. Ela não havia provado, não havia experimentado do Senhor. Não conhecia a Deus. Mas você hoje, você pode conhecer a Jesus. Você hoje pode provar do Senhor. Você hoje pode provar e ver que o Senhor é bom, que você não precisa de uma vida boa. Você precisa de um Deus que é bom. Você precisa de um Deus que é verdadeiro. De um Deus que pode te dar vida. Vida. Aleluia.
Aleluia. Os pastores vão orar por vocês que estão aqui na frente. Pastor Oneide, Pastor Santos, Pastora Camila, Pastor Lavô. Nada vai tomar o lugar de Jesus no seu coração. Nada vai assumir esse lugar. Entregue todo o seu coração para Jesus. Entregue toda a sua vida para Jesus. Cada área, cada parte do seu ser. Aleluia. Ora la bashere calabasore calabashe ora la adoramos, Jesus. Nenhum outro ídolo pode te dar vida. Só em Jesus nós encontramos vida. Só em Jesus nós encontramos vida. Muitas vezes nós buscamos saciar a fome que existe dentro de nós com outras coisas, com pessoas, com prazeres desse mundo. Mas só Ele pode saciar a fome que está dentro de nós. Só Ele pode saciar a sede que existe dentro de nós. Nenhum ídolo pode te saciar. Nenhum prazer pode te saciar. Nenhum desejo, nenhum sonho, nenhum relacionamento pode preencher o vazio que está dentro de você. Só Ele, só Jesus pode preencher essa fome. Só Jesus pode matar essa sede. Só Ele. Prove, experimente de Jesus. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, derrama vida. Vem saciar, vem saciar, vem saciar, vem saciar. Oh! Ele sacia toda a fome. E todo ídolo é jogado por terra. Toda idolatria é jogada por terra. Oh, onde reinava o desejo, onde reinava a avareza, reine o Senhor, reine o Senhor. Onde reinava a imoralidade, que reine o Senhor. Que onde reinava a pornografia, que reine o Senhor. Que onde reinava, a prostituição, que reine o Senhor, que reine o Senhor, que reine o Senhor. Que onde reinava o orgulho, o medo, que onde reinava a enfermidade, que reine o Senhor, que reine o Senhor, que reine o Senhor, que reine o Senhor. Oh! Cheio, barabassore calabá. Oh, seja cheio, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito Santo. Que a presença de Deus te envolva. Que a presença de Deus te envolva. Sabe, querido, o povo de Israel uma vez perdeu a Arca da Aliança. A Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus para o povo. E os filisteus pegaram a Arca da Aliança e colocaram no templo de um ídolo, de um deus chamado Dagon. A Bíblia fala que quando aquele povo chegou naquele templo, aquele ídolo
que estava diante da arca, diante da presença de Deus, estava com a cabeça cortada, e ele estava caído no chão, porque diante da presença de Deus, nenhum ídolo ficará de pé. Diante da presença de Deus, a idolatria não ficará de pé. Por isso, seja cheio da presença, seja cheio da presença, seja cheio do Espírito Santo, e que todo ídolo caia por terra, que toda avareza caia por terra, que toda idolatria caia por terra, e que reine o Espírito Santo de Deus, e que reine o Espírito Santo de Deus. Oh Senhor, nós te adoramos, Pai, te glorificamos, Senhor, pela tua presença, pela tua palavra, Senhor, e dizemos a ti: vem reinar em nós, vem reinar em mim, Senhor, vem reinar no nosso coração, vem reinar na nossa casa, na nossa família, que nada mais venha ocupar o teu lugar, Senhor, que nada mais venha tomar o teu lugar dentro do nosso coração, mas que somente reine o Senhor, Rei do meu coração, Rei do meu coração, Rei de toda a minha existência, Rei e Senhor de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Nós confiamos em Ti, Senhor, nós entregamos mais uma vez, Pai, o nosso coração ao Senhor. Nosso coração é Teu, Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Oh, e que nós sejamos cada dia decididos a não permitir que o nosso coração seja uma fábrica de ídolos, mas que o nosso coração só tenha lugar para o Senhor. Vem reinar em nós, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Jesus. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, Tu és o Rei, Senhor.